A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos aqui para mais um dia, para mais uma palavra, mais um momento de meditação na palavra. Amém? Eu gostaria de partilhar com vocês hoje a carta que Paulo escreve, a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, somente o versículo de número 13. Normalmente eu costumo trabalhar com texto, não gosto de trabalhar com versículos isolados, mas aprove ao Senhor nos dar uma direção para algo notório em nós, e esse versículo nos traz aquilo que nós precisamos trabalhar no dia de hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, diz assim: Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quando Paulo escreve esse versículo sobre as tentações, sobre os nossos desafios diários, e Paulo, ele é bastante, ele não nega, ele não mede palavras para nos explicar sobre as tentações. Ninguém melhor do que ele, né, que teve uma conversão como teve, que de perseguidor passa a ser perseguido, e Paulo tem uma história notória, e traz para nós esse versículo, que não veio sobre vós tentação senão humana. E quando nós analisamos sobre a tentação humana, eu gostaria de falar com vocês algo que é muito e é poderoso, que se chama a necessidade em mudar, a necessidade das mudanças, ou seja, as mudanças são necessárias. O que uma coisa tem a ver com a outra? Quando Paulo diz assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, é que a maioria das vezes, as maiores tentações que nós temos que vencer são o mundo, o diabo e nós mesmos. As tentações que estão embutidas, que estão aprisionadas dentro de nós. Como é difícil nós entendermos as tentações que muitas vezes estão dentro de nós e até reconhecê-las para poder mudar. E quando Paulo traz isso, eu gostaria de conversar com você nessa noite a respeito de personalidade. Percebe que todos nós, seres humanos, viemos de algum lugar e vamos para algum lugar. Isso é algo que todo ser humano tem como referencial, de que ele foi gerado no pai e na mãe, e de que algum dia ele vai ou para um plano superior, ou porque ele vai morar com o Senhor. Cada um tem sua fé embasada naquilo que conhece. E eu gostaria de dizer algo para você, que nós que somos cristãos, nós temos uma mentalidade diferente. Nós entendemos que o nosso nascimento, a formação da nossa personalidade, ela não se fez a partir do momento que nós fomos gerados. Nós entendemos que a formação da nossa personalidade, ela se fez desde os nossos antepassados. A nossa personalidade, ela está atrelada desde o nosso passado, dos nossos ancestrais, com a gestação dos nossos pais e com o nosso nascimento e a nossa vida diária. E aí nós podemos perguntar, mas o que é personalidade? Personalidade é o reflexo de experiências vividas e tudo quanto entrou para a nossa formação desde então. Então, essa personalidade que nós temos, é o reflexo do quê? É o reflexo de tudo o que existe desde antes da nossa existência. Percebe que, inicialmente, no Éden, quando Deus formou Adão, e sucessivamente Adão e Eva, ele nos formou para termos uma personalidade parecida com ele. Nós somos uma tríade, corpo, alma e espírito.
inicialmente, Deus nos fez para que fôssemos dominados pelo Espírito de Deus, para que entendêssemos, tanto que a Bíblia diz que o Senhor passeava com Adão todos os dias. Eles se entendiam. Por quê? Porque eles se entendiam porque o pecado ainda não afastava o homem de Deus. A partir do momento em que Adão pecou, juntamente com Éden, e perderam esse relacionamento com Deus diário, automaticamente eles foram fazendo o quê? Perdendo aquela personalidade de Deus neles. E nós somos fruto disso. Nós nascemos. E quando Paulo diz aqui que não veio sobre vós tentação senão humana, é porque tem muito pecado e muita personalidade humana que está em nós, porque veio de quando? Veio dessa gestação, veio de Adão. Nós nascemos com essa personalidade. E, normalmente, nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade com a nossa vida diária, com tudo aquilo que nós vivemos. Por isso que nós dizemos, personalidade é o reflexo de experiências vividas. Então, imagina, vamos só trilhar um caminho para que a gente possa entender. O indivíduo nasce, a partir do momento em que ele nasce, ele é uma criança. Os primeiros reflexos daquilo que ele faz é naquilo que ele vê. Então, quando ele chora e o pai ou a mãe começa a acalantar ou balançar no colo, ele já sabe que aquele carinho todo é para ele parar de chorar. Automaticamente, quando ele começa a andar, quando ele começa a comer, quando ele começa a brincar, o que ele tem como reflexo? Ele tem como reflexo aquilo que ele vê no pai ou na mãe. Então, ele vai trilhando a personalidade. Percebe-se que se é uma família calma, onde os pais são calmos e tranquilos, as crianças são calmas e tranquilas. Nem sempre, necessariamente, nessa mesma ordem. Mas, muitas vezes, quando nós temos uma família que é agitada, cheia de gritaria, que é o caso, por exemplo, da minha casa, da minha família, é uma família super ativa, o que acontece? Todos lá, se alguém não é assim, não faz parte da família. Tem alguma coisa que está errado. Então, na verdade, a formação da personalidade, ela está o quê? Ela está atrelada ao teu convívio diário. Por isso que personalidade, ela é isso, o reflexo de experiências vividas ao decorrer dos tempos, no decorrer dos tempos. E nós temos ali em Salmos 51:5, quando traz assim para a gente: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. O que é que o salmista está nos dizendo? Por que a mãe do salmista o concebeu em pecado? Isso serve para nós. Porque os nossos pais pecaram quando nos fizeram? Não, é porque nós nascemos também na descendência de Adão, nós somos de Adão. Então, nós nascemos em pecado. Nós nos tornamos santos, nós nos tornamos filhos quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós descemos as águas e quando nós proclamamos a fé no Senhor Jesus. Só que até que tudo isso aconteça, a personalidade que nós declaramos para o mundo é essa a qual nós vivemos até agora. É essa a qual nós trilhamos até agora. E hoje em dia nós encontramos pessoas das mais diferentes personalidades. Pessoas que, quando você começa a conversar com elas, se você não conhece o pai ou a mãe do indivíduo, ou a pessoa que a criou, no caso, assim que você vier a conhecer, você vai entender por que a pessoa é daquele jeito, por que a pessoa reflete daquele jeito. Você vai entender porque na nossa personalidade nós refletimos aquilo que nós vivemos dia a dia. E uma coisa que nós precisamos entender, para onde é que nós estamos indo? Nós não somos somente peregrinos, porque nós somos peregrinos, porque estamos aqui de passagem, a palavra diz isso para nós. Mas nós temos um destino. A nossa origem foi no céu. A Bíblia diz assim que nós fomos criados por Deus. Nós somos imaginados pelo Pai. Nós temos uma história mesmo antes da fundação dos tempos. Então, imagina, somos um ser humano que temos uma história, fomos criados antes de tudo isso. E que história é essa? Onde muitos de nós temos vivido e nos perdido diariamente, porque o que se prega para nós no dia de hoje? Você vai vencer com Cristo, você vai conseguir, você passa por essa batalha, você passa por essa guerra, mas você vai conseguir chegar do lado de lá. Só que tem um diferencial, e nós precisamos trabalhar isso. É que quando a gente encontra Jesus como Salvador, e se Ele é quem vai nos salvar de nós mesmos, nós precisamos ter uma vida parecida, semelhante. Nós precisamos
precisamos reconstruir a semelhança em Jesus Cristo. Somente assim nós veremos a Deus. Hoje nós estamos na dispensação da graça e nós temos que entender que essa graça, esse favor imerecido de Deus, é para que a gente possa entender, reconhecer e aceitar o Senhor Jesus. Não só aceitar, mas tomar posse. Há um projeto, há um plano que Deus nos oferece, que é nos tornarmos filhos, co-herdeiros de um reino. E muita gente não tem vivido como filho. Tem vivido como servo, porque faz as coisas para Deus como se fosse um escravo, e o filho faz porque ele entende quem é o pai. Só que para tudo isso nós precisamos entender. Então, na verdade, essa mensagem que eu vou iniciar no dia de hoje, nós falaremos dela, mas em séries. Nós teremos algumas séries dela. Para quê? Para que a gente possa ouvir, para que a gente possa refletir, para que a gente possa meditar, para que a gente possa se conhecer. E aquele que quiser ser transformado, para que nós possamos alcançar o que Deus tem de melhor para nós. Quando nós entendemos que a personalidade, ela vem de tudo aquilo que foi gerado anterior a nós, quando nós entendemos isso, nós precisamos entender o que é restaurar. Se você entende que a tua personalidade, de como você é hoje, os medos que você sente, as iras que você sente, consequentemente, sempre nas mesmas áreas, se você entende as dores e as situações que você passa, e você entende que você precisa ser restaurado, você precisa entender o que é restaurar. Restaurar é tornar algo que sofreu danos no decorrer dos tempos em algo que era originalmente. Ou seja, é a mesma coisa de nós pegarmos um banco que está todo destruído, mas ele é de madeira, mas ele está destruído. Qual era a forma original desse banco? Para que nós possamos chegar na forma original desse banco, será necessário que a gente venha lixar esse banco, nós vamos ter que observar ele várias vezes, até entender qual era o original desse banco. Da mesma forma é conosco. Como nós nascemos provido do pecado lá de Adão, nós fomos desenvolvendo em nós uma personalidade de pecados, uma personalidade de erro, sim. Então, nós também vamos ter que passar por um processo de restauração para se parecer com o que era originalmente. O que era original? Nunca se esqueça, nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Nós estamos numa trilha de caminho que é chegar a Canaã celestial. Se nós perguntarmos em qualquer lugar quem quer ir morar no céu, todo mundo vai levantar a mão. Porque pouquíssimas pessoas, eu já ouvi pessoas que disseram para mim que querem ir para o inferno. Mas ele imagina que o inferno é uma festinha de sábado à noite com muita música e dança. Então, tem pessoas que acreditam que vão poder ir para o inferno por causa disso. Irmão, eu digo para você que não é. Porque o crente que é feliz, ele dança no sábado à noite e faz festa. Então, na verdade, nós não podemos deturpar a palavra. Se tinha uma coisa que Jesus gostava de festa, tinha uma festa, Jesus estava lá. E ele gostava tanto de festa, que ele usava a festa para fazer milagre. Tanto que o primeiro milagre dele foi numa festa de casamento. Então, na verdade, nós precisamos entender essa alegria do Senhor. Quando nós entendemos a alegria do Senhor e quem Ele é, nós começamos a buscar a nós mesmos. O que foi que deturpou nessa personalidade? O que foi que se estragou no decorrer dos anos? Porque eu preciso me parecer com Ele. Com quem? Com Jesus Cristo. Quando eu me pareço com Jesus Cristo, Ele me revela quem é Deus. Eu só entendo quem é o meu Pai quando eu entendo que eu tenho um irmão, porque Ele é o primeiro de todos os irmãos. Quando eu entendo quem é Jesus Cristo, e eu vou entendendo o processo de ser parecido com Ele, porque não é Ele que se parece comigo, sou eu que me pareço com Ele. E eu achei bastante interessante fazer uma pausa aqui agora, que o Espírito Santo me trouxe à memória. Muitos me perguntam, mas eu posso fazer tatuagem? Essa pergunta, a demanda é muito grande. E eu digo assim, olha, a Bíblia não diz assim, não podeis fazer tatuagem. Existem traduções que você vai encontrar isso. Mas estudando todas as traduções, as marcas fazem parte disso. Como a Bíblia usa o termo marcas e não usa o termo tatuagem, eu vou dizer para você que desagrada o Senhor, sim. E agora eu vou te provar que desagrada o Senhor.
Eu digo isso porque eu já fui uma pessoa que observava as tatuagens, e tem tatuagens que são até inteligentes. E eu comecei a perguntar, Senhor, fala aos meus ouvidos. É permissível? Te agrada? E quando eu fui entender que eu estou trabalhando a minha personalidade para me parecer com Cristo, eu fico sabendo de que eu nasci assim, sem nenhuma tatuagem. Eu não tenho nem pinta quase em mim. E quando eu tatuo algo em mim, eu marco algo no meu corpo, não é porque eu fiz uma marca que o meu Jesus vai fazer. Se eu estou trabalhando em mim as minhas vontades, a personalidade, significa que eu tenho que me parecer com ele, não ele comigo. E quando eu começo a me marcar, significa que eu vou me distanciando daquilo que eu espero chegar, que é parecer com ele. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Eu não disse para você que você não deve fazer, eu disse para você que para mim, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E tudo que eu faço e que denigre a imagem e semelhança de Deus, tudo que eu acrescento muito mais do que Deus espera, eu estou distanciando me parecer com o meu Criador. E voltando com o tema personalidade, eu acho uma coisa bastante interessante. Restaurar é isso, é fazer de novo. Quando eu tenho esse entendimento sobre o restaurar, uma das coisas que eu tenho em mente é que a imagem de Deus ela foi revelada em Jesus Cristo. Isso é algo que nós temos que ter claro em nossas mentes. Com isso, a nossa personalidade ela nos traz uma afirmação. Personalidade vem da palavra persona, indivíduo. Indivíduo porque ele é individual. Não tem ninguém como você. Não tem ninguém como eu. E eu glorifico a Deus por isso. Eu sou única. Você é único. Não existe ninguém que se pareça conosco. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito, como eu estava te dizendo. Corpo é isso que você está conseguindo ver. Alma. A alma é aquilo que eu tenho em mim. O que significa a alma? A alma é a parte do nosso ser pela qual percebemos a nós mesmos através do nosso dia a dia. Então, na alma, ela tem 3 características primordiais. A alma ela é composta pela mente, pelas emoções e pela vontade. Prova disso é que o salmista escreve assim no Salmo de número 42, 5. Por que está batido a minha alma? Ele pergunta isso, minha alma, por que estás abatida? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista pergunta para a alma, né? Ele no corpo pergunta para a alma, por que você está abatida? Por que te perturbas? Por que você está perturbada dentro de mim? O salmista faz essa pergunta e eu te respondo. Muitas vezes a nossa alma está abatida porque a nossa mente processou algo que gerou em nossas emoções fatores negativos. Fatores que não vão somar. Fatores que vão nos aprisionar muitas vezes. Quando eu entendo que a alma é composta por mente, emoções e vontade, eu entendo que mente é o nosso pensamento. Eu entendo que as emoções é a reação moral, psíquica ou física de um fato ou de uma situação. Percebe que, por exemplo, quando você conta uma notícia triste para uma pessoa, automaticamente ela chora. Quando você conta um fato muito alegre, ela ri. Outros ficam irados. São as emoções. Então, a emoção ela é o reflexo do quê? É o reflexo físico, porque normalmente você expressa, psíquico, porque muitas vezes você pensa, ou moral, porque muitas vezes aquilo ali fica aprisionado em quem você é. De tudo aqui, de uma situação ou de um fato. Essas são as emoções. E nós temos também a vontade. A vontade é a força ou é a faculdade que leva o indivíduo a querer realizar alguma coisa, a querer concretizar alguma coisa. Hoje nós não vamos falar tão detalhadamente sobre a mente, sobre as emoções e sobre a vontade.
eu pretendo trazer esse conteúdo no nosso próximo estudo. Nosso próximo estudo já será sobre a mente, as emoções e a vontade. Mas quando eu falo de personalidade, eu entendo que eu sou um indivíduo que nasceu de um pai, da união de um pai e de uma mãe, ou seja, eu sou um indivíduo que nasceu de uma união entre um homem e uma mulher. Na união de um homem e de uma mulher, eu nasci. Se eu não nasci na união de um homem e de uma mulher, eu sou um bebê de proveta, ainda assim, retirado de um homem e gestacionado numa mulher. Eu entendo o processo pelo qual foi gerada a minha personalidade. A minha personalidade. E eu te pergunto nessa noite, o quanto tanto você conhece a respeito de você mesmo? Porque isso é algo que é primordial na vida do ser humano. Romanos 7,15 diz assim, porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. O que Paulo está tentando dizer? Que coisas erradas que eu não devia fazer, esse eu faço. O que é certo, eu sei que é certo, isso eu não consigo fazer. É uma guerra, é uma guerra. O que ele está afirmando para nós? Que nós temos uma personalidade pecaminosa de Adão. Só que nós temos um amor muito grande de Jesus Cristo, com isso nós aprendemos o que é o certo e o que é o errado. E muitas vezes que eu precisaria fazer o que é certo, eu sei o que é certo, mas eu consigo fazer? Não. E aonde tudo isso está aprisionado? Na personalidade. Porque na personalidade, ela está desenvolvida na alma. E dentro da alma, nós temos esses 3 sentidos. Nós temos a mente, as emoções e a vontade. E eu vou deixar para você um pensamento, uma reflexão de tudo isso. Comece a perguntar quais são as emoções, as falhas, os medos pelos quais você passou todos esses anos, independente de você ter 7 anos ou mais. Eu digo 7 anos porque quando você conversa com uma criança de 7, 8 anos hoje, ela já tem entendimento em dizer quais são os medos que ela tem, quais são, o que desespera, o que abate, ela consegue dizer isso para você. Mas eu peço para que você faça uma reflexão, para que Deus possa ir trazendo a tua memória, a tua mente. Pega um caderninho, às vezes, invista tempo em você mesmo. Você é uma pessoa que é merecedora de um tempo investido em você mesmo. Começa a anotar, muitas vezes, quais são as características que abala, que entraram na tua mente desde criança e que, com isso, muitas vezes, quando você se lembra, abala a sua emoção, que faz com que você, muitas vezes, tenha uma fé oscilante. Hoje você está bem, amanhã você não está, parece um carrossel. Nossa, parece uma roda gigante. Um dia está lá em cima, 20 dias está lá embaixo. Para levantar de novo, precisa que o outro te empurre. Descubra isso. Não é algo fácil, mas peça essa direção, para que Deus vá mostrando para você essa inconstância humana que nós somos. Eu já fiz isso comigo e valeu a pena. Aliás, eu ainda estou em processo, porque tem áreas das emoções que eu tenho, eu nem sabia que eu tinha. Tem áreas que me afligem, que me entristecem, eu nem sabia que me entristecia. E vai fazendo tudo isso e vai anotando. E nessa série de estudos, no próximo vídeo nosso, nós vamos trabalhar cada uma desses fatores. Quando ele entra na mente, o que ele gera nas emoções, e como eu posso fazer para começar a dominar a vontade. E isso eu acredito que vai trazer para você, vai trazer, assim como tem trazido para mim, um novo tempo sobre as nossas vidas. Eu não posso dizer para você que num momento de estudo desse, eu vou trazer tudo de uma vez e você vai aprender. Não, eu preciso que você busque entender quem você é,
O que é que tem gerado dentro de você? Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Eu preciso que você aprenda a entender quais são as suas emoções, quais são as suas maiores dificuldades. Quando você souber o que é, aí nos próximos vídeos nós vamos estar trabalhando tudo, como tratar tudo isso, o que é que gera dentro de você quando você não trata nada disso. Uma das coisas que eu sei que gera é quando nós não temos uma personalidade restaurada, nós vamos pouco a pouco nos afastando de Deus. Nós vamos nos afastando das pessoas. Nós vamos nos afastando das oportunidades. Nós vamos caindo em descrença, primeiro com os outros e dali a pouco conosco mesmo. Como nós temos encontrado pessoas hoje tão jovens que já não têm mais perspectiva, já não acreditam mais em si mesmo, nessa força que Deus colocou dentro de você. Então eu peço para que você tire um tempo para você e para que você busque o que é que eu preciso melhorar na minha personalidade. Nessa formação que eu tive desde criança, se eu sou uma pessoa inconstante, se eu sou uma pessoa raivosa, se eu guardo mágoas muito, o que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso melhorar nessa minha personalidade? Para que nós consigamos restaurar. E restaurado, aí sim nós passamos para um período de honra, para um lugar onde o Senhor tem preparado para nós. E eu gostaria de fazer uma oração pela tua vida neste momento, debaixo dessa palavra lançada hoje. Feche seus olhos no lugar onde você está. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi pregada. E eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor, através do Espírito Santo, possa, Senhor, chegar a cada um que assiste esse vídeo, Pai, para que essas pessoas tenham sede de se conhecer e de se entender, para que essas pessoas tenham vontade, Senhor amado, de ter a sua personalidade restaurada, uma personalidade que pareça com a personalidade de Jesus o Cristo, para que nós possamos, Pai, completar a boa obra que Tu nos deste nessa terra, para que nós não venhamos mais viver por viver, esperando o dia que o Senhor vai nos chamar. Não, para que no momento como agora, nós possamos melhorar aquilo que ainda precisamos e que nós queiramos, Senhor, mais de Ti, queiramos essa semelhança, queiramos essa imagem, Pai, porque nós só vamos conseguir ter essa imagem quando nós entendermos que em tudo nós temos que mudar, para que possamos parecer contigo a cada dia mais. No nome e na autoridade do Senhor Jesus, eu despeço a todos, debaixo dessa graça e desse amor incontrolável que se chama Jesus o Cristo. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e medite em tudo que foi dito até agora.